Então, eu vou pedir aos irmãos que abram, só para que a gente possa aí relembrar, né? 1 Pedro 2, e vamos fazer a leitura do versículo de 1 até o 17, mas vamos abordar do 11 até ao 17. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Nós vimos aí o contexto do texto que fala sobre esta carta, em que o apóstolo Pedro, ele escreve para irmãos que estão sendo perseguidos. Lembram disso, né? Há uma perseguição. Esses irmãos, eles são pessoas que se converteram. A grande parte são gentios, outros são judeus, e esses irmãos, diante do que eles estão passando, é lógico que eles estão ali entristecidos, foram humilhados, eles estão ali sendo subjugados. E qual deve ser o nosso comportamento? Como nós devemos reagir diante das injustiças em que passamos, as injustiças na sociedade, nos relacionamentos, as injustiças, por vezes, até mesmo de governos, como foi colocado aqui, né? Então, qual deve ser o nosso comportamento como filhos de Deus? Eu acho essa temática importante,
Porque nos anos 80, quando eu era jovem, nós tínhamos uma preocupação em que a santificação, ela afetava os aspectos éticos e morais dos cristãos, né? Hoje nós temos a coisa invertida. A religiosidade, a religião, ela coloca os aspectos morais antes da santificação. E é por isso que a gente está quebrando a cara. Por quê? Porque os aspectos éticos e morais, o ético, que é o chamado do dever ser, aquilo que se poderia ser, aquilo que se almeja ser, não é isso? Que é a questão ética. Os aspectos morais. Então, parece que a moralidade, ela está antecedendo os aspectos da santificação. E não é para ser assim. Primeiro, nós passamos pelo processo de conversão. Depois, nós temos, como uma nova criatura, o desejo de nos santificarmos, porque nós fomos separados para Deus. Nós somos separados para o Senhor. Nós não estamos separados do mundo. Pelo contrário, o Senhor não nos tirou do mundo. Pelo contrário, Ele nos manteve no mundo. Mas nós temos, então, esse desejo na comunhão com Deus, com o Espírito Santo e Cristo, o desejo de nos santificarmos. Porque a nossa consciência agora, ela está depurada. A nossa consciência agora, ela está funcionando. Nós temos uma consciência crítica. Nós temos uma consciência bíblica. Então, o padrão que é colocado é um padrão de santificação, onde a santificação, ela vai literalmente atingir os valores éticos e morais. Quando você faz o curso de Direito, quando você faz um curso na área jurídica, você tem aqueles aspectos que são o estudo da ética, né? Quando você vai fazer o concurso para tirar a carteirinha da OAB, né? Tem lá a ética do advogado, não tem isso? Tem. Existe lá um mínimo para que você, estudando aquelas disciplinas, né, aquele conteúdo da ética do advogado, é um mínimo para que o advogado possa se manter ali numa questão de uma apresentação para a sociedade. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, uma vez santos como somos, nós vamos ter um comportamento como filhos de Deus. É isso que o apóstolo Pedro coloca, né? Então, nós vimos semana passada, despojando-vos, deixando, né, portanto, toda a maldade, nós vimos isso, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, todas essas questões, que elas são inerentes à nossa natureza, porque nós somos assim, por sermos pecadores. Então, por vezes, você, diante de uma situação de injustiça, você acaba agindo de forma injusta também, infelizmente, né? Então, nós vimos na semana passada sobre essas questões de deixarmos essas questões, né, da maldade, da hipocrisia, e agora nós somos chamados para reagirmos como filhos de Deus. Vimos também aí no verso 9, esse texto é muito lido nas igrejas evangélicas, né, que fala sobre: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ótimo, bênção, lindo, maravilhoso. Mas o objetivo de Pedro é qual? É que a gente veja isso, tomemos consciência a respeito dessa identidade cristã, mas possamos reagir e não ficarmos numa declaração de que você é uma raça eleita, de que você faz parte, né, que você tem um sacerdócio real. Isso não pode ser declarativo, isso tem que ser prático. É no dia a dia. A advertência que Pedro coloca é que você precisa tomar consciência disso e você precisa agir por causa disso. E não ficar somente na contemplação ou ficar numa declaração. No verso 11, agora sim a gente vai estar entrando no tema. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra
contra a alma. E é interessante porque Pedro está falando para gentios, pessoas que aceitaram a Jesus. Essas pessoas, por causa da fé em Cristo, elas mudaram o padrão, né, o padrão de vida delas. Elas agora têm um nível de conduta exemplar, porque são cristãos. E aqui ele usa duas palavras, peregrinos e forasteiros, né? Então, o peregrino é aquele que está de passagem, mas ele tem vamos dizer, uma habitação fixa, certo? Então, o peregrino é aquele que realmente ele está ali de passagem, mas ele se fixou. Eu vou ficar aqui enquanto isso é muito comum aqui em Brasília, né? As pessoas que fizeram o concurso e de outros estados e vieram para cá, nossa igreja tem muito essa característica, né? Então, a pessoa fez um concurso aqui para Brasília, então, mas assim, ele passa o período como servidor público, quando chega no período da aposentadoria, ele volta para a terra dele. É nesse sentido, né? O forasteiro é aquele que está por passagem também, mas ele não tem muito vínculo com aquele lugar. Ele tem um tempo menor. Então, há essa diferenciação. Ela não é sinônima. Não são sinônimas as palavras. Porque o contexto dessas pessoas que estão sofrendo injustiça é um contexto de que alguns eram peregrinos e outros eram forasteiros mesmos, né? E o forasteiro é aquele que vai ali, passa pouco tempo, depois some, vai para outro lugar, né? Então, esse era o contexto que Pedro está colocando. Então, ele faz uma exortação. Amados, veja, ele está chamando a atenção. Eu chamo a atenção de vocês, diante dos sofrimentos que vocês passam e na condição que vocês estão, que seria uma condição como cidadãos, né? Cidadãos como vocês estão vivendo dentro das cidades. Então, amados, como pastor que Pedro era, né? E chama aqueles irmãos que eles são amados de Deus e por ele também como pastor, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aqui é uma coisa muito importante, logo no início, porque a nossa guerra, os nossos maiores embates, eles acontecem na mente, é na cabeça, nos pensamentos. Quando nós estamos diante, então, de circunstâncias, de momentos, então ali o nosso coração e a mente, você está num conflito. Então, aqui Pedro fala, vocês são forasteiros, vocês não são desse lugar, não se apeguem a esse lugar, porque vocês vão passar aqui, mas lembre-se que, mesmo como forasteiros e peregrinos, vocês possuem uma missão, vocês têm uma missão. É o nosso caso. Nós temos uma missão. Não devemos nos apegar às coisas deste mundo, desta vida. Então, ele já fala sobre essa forma, né? E ele fala sobre a guerra que há na alma, que ocorre e que acontece na nossa mente, no nosso pensamento, né? E fala sobre abster, deixar as paixões carnais. Então, veja, logo de cara, diante de um conflito, o pastor Pedro, e de uma forma muito amorosa, ele já aponta o campo de batalha e ele mostra quais são os problemas. Então, por exemplo, nosso grande campo de batalha que é a nossa mente. Quando nós estamos dentro de um ambiente que é um ambiente de guerra, de conflito, um ambiente de inveja, um ambiente, por exemplo, de disputas, e você vai amanhã, né? Pense amanhã quando você for trabalhar, às vezes você está com uma situação assim, você tem um conflito com o seu chefe, você tem um problema às vezes dentro de casa. Então, eu preciso primeiramente pacificar o meu coração, eu preciso trabalhar a minha mente, mas a receita que ele dá na questão do texto é que eu preciso deixar as minhas paixões carnais. As minhas paixões carnais, aquelas coisas que para mim são deleitosas, prazerosas,
aquilo que me traz uma satisfação muito grande. E as paixões carnais, geralmente nós, infelizmente, depositamos a nossa confiança nessas paixões. Então, aqui, ele fala sobre deixar essas paixões carnais. E o pastor Pedro, ele fala o seguinte, ele está exortando, ele está puxando a orelha, ele está chamando a atenção, né? Às vezes a gente passa pelo texto assim, meio que correndo, mas ele está exortando, ele está chamando a atenção, ele está no olho, imagine o pastor diante, olha, nós todos estamos com um problema, com um conflito aqui, mas antes que vocês tomem qualquer tipo de providência, deixe as paixões da carne, o orgulho, a violência, a estupidez, a insensatez. Não tomem nenhum tipo de medida sem antes trabalhar a mente de vocês. E ele fala, agora sim, veja, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Mas olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo, irmãos, como cristãos que nós somos, e o Espírito Santo, nos textos bíblicos, ele sempre faz isso, usando os homens. Então, veja, eu não posso manter exemplar o meu procedimento se eu não me abster das paixões carnais. Entenderam a ordem? Se eu não trabalhar a minha mente, se eu não for, vamos supor, um dos elementos das paixões carnais, a violência, a vingança, né? Eu não posso entrar dentro de determinados contextos conflituosos se eu não pude tratar o primeiro campo de batalha, que é a minha mente. Me abster dessas paixões. Ser vingativo, justiceiro, não é assim? Eu tive, o meu chefe veio conversar comigo essa semana, e aí ele falou que foi para um estado, resolver um problema da esposa dele, e aí ele resolveu o problema, e quando voltou uma questão financeira muito boa, e vendeu um lote, papapá. Só que depois as coisas se reverteram, né? Aí eu falei assim, fulano, ele não é cristão. Eu acho que você tinha que ir até o campo em que você é o esposo da sua esposa, né? Porque você foi num campo aí, que é o campo do advogado, que é a área do juiz, e ele colocou a paixão dele, acreditando que ele seria alguém que poderia resolver a situação, e acabou se dando mal. Porque na conversa que eu tive com esse meu chefe, ele depois reconheceu que ele poderia ter ido até o campo em que a esposa dele pediu para que ele, como marido, resolvesse as coisas. Mas ele entrou na área do direito, ele entrou na área da justiça, aí arrumou briga com a irmã da esposa dele, foi uma confusão danada. No outro dia, ele postou uma foto lá de reconciliação com a esposa. Então, veja, irmãos, nós precisamos saber até que ponto nós podemos andar. Se eu for uma pessoa muito apaixonada, muito justiceiro, muito vingativo, e acreditar que a minha justiça está por sobre a justiça de Deus, eu vou incorrer em graves erros. Então, veja que o texto bíblico coloca logo de cara, né, que nós somos forasteiros, mas não é porque somos forasteiros, estamos descompromissados com a sociedade onde nós fazemos parte, não. Também tem esse tipo de gente, né? Eu estou aqui morando em Brasília, então, assim, eu não tenho compromisso nenhum com a sociedade, nem com as pessoas, vou lá na igreja de vez em quando, mas também não tenho muito compromisso com a igreja. Não, pelo contrário. Você tem como forasteiro, e não é porque você é um forasteiro ou um peregrino, você tem que ter suas responsabilidades. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês,
né, contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, esse trecho aqui é muito importante. Por quê? Nós somos muito bons nas palavras, falamos bem, nos expressamos bem, somos carregados de retóricas, mas o texto fala que o testemunho, o exemplo, a nossa conduta, ela vai impactar os gentios. Não é o que nós falamos, não são os louvores que nós cantamos, às vezes você está lá no seu trabalho, né? Até sendo inconveniente, botando uma música, cantando, mas o que as pessoas esperam de você é que você dê um testemunho prático, para que Deus seja glorificado pelo testemunho, e não pelas promessas que possamos fazer como religiosos, mas é pelo testemunho. É isso que as pessoas estão nos observando, elas estão olhando. Rapaz, essa pessoa aí, ela tem uma conduta que é diferenciado mesmo, né? Não é o que ele fala, não é o que ele canta, não é o que ele promete. Político é bom de promessa, né? Às vezes a gente fica meio parecido com políticos. Nós prometemos muitas coisas, mas na hora do vamos ver, a coisa fica feia, na prática. Então veja que Pedro fala de uma maneira muito prática ao coração daqueles irmãos, né? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês, como de malfeitores, observando em vossas boas obras. Na prática, é na boa obra. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitando-vos toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. E tem uma coisa aqui no texto que é gravíssima, sabe o que é? Esses irmãos, apesar deles estarem passando por problemas de perseguições, então há muitas injustiças trabalhistas, muitas questões de religião, perseguição, porque eles são cristãos, eles deixaram a idolatria, agora eles estão se reunindo em nome de Cristo. Quando Pedro escreve isso daqui, praticamente o ano 68. Adivinha quem está governando aqui? Seus irmãos. Quem? É Nero. É Nero, um assassino. Nero vai assumir, né, o reinado, o Império Romano, com 17 anos, e vai fazer as maiores loucuras. É um assassino. E ele é um perseguidor de cristãos. Os irmãos sabem, eu falei isso, para quem esteve aqui na aula quarta-feira, não, eu vou pedir para que não participe, mas eu vou fazer a pergunta aqui, que eu expliquei na quarta. Os irmãos sabem o que é empalar, o empalamento? O que é um empalamento? Alguém poderia explicar? O que mais? Vou pedir para o professor. Ajuda a gente aí. É isso mesmo. Eu? Não, Fala aí. Oi? O que é o empalamento? Empalamento é você pegar o sujeito, o cara que você condena, e botar na estaca, né? Botar na estaca ele pelo orifício lá, pelo ânus, né? Isso. E deixar vivo até ele morrer agonizando e apodrecer lá. Isso. Então, os irmãos entenderam o que é empalamento? Entenderam? Então, pegava a pessoa e aí ela era perfurada, né? E via anal, né?
Então, ela era havia uma perfuração e essa perfuração era num poste. Imagine um poste desse de iluminação que nós temos aqui. Uma das cenas históricas que há era que Nero, ele pegou os corpos dos cristãos e ele iluminou uma entrada de Roma com os corpos dos cristãos empalados, e ele jogou a óleo, né, para acender como se fossem tochas. Esses corpos foram queimados, né? Então, esse era o processo que Nero usava. Ele era sádico, ele era um rei perverso, era um homem mau, né? Só estou dando um exemplo aqui, né, frente a essa questão. Então, veja, o que Pedro está falando é que, diante das situações, nós devemos respeitar ali a função do rei. O rei que estava lá, a pessoa, ela era maligna, demoníaca, desrespeitosa. Mas o que Pedro coloca é, no versículo 12, sujeitando-vos toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Veja que Pedro, dentro de um contexto mais geral, ele sabia que as instituições públicas, elas tinham pelo menos o mínimo de regramento para que houvesse uma boa convivência entre as pessoas. É isso que ele está colocando, né? Então, vejam, não é a pessoa que ocupa o cargo, mas é o cargo em si que ele está colocando, né? Então, vamos respeitar ali o delegado, vamos sim respeitar o delegado, vamos respeitar o juiz, vamos sim respeitá-lo por sua função. Agora, é lógico que essa submissão, ela não é uma subserviência. É isso que precisamos tomar o máximo de cuidado. Enquanto que esse soberano, esse rei, esse delegado ou esse juiz, eles estiverem cumprindo a sua função, o seu papel, né? Lógico que nós devemos nos submetermos a essa autoridade civil, né? Então, é isso que Pedro está falando, que essa sujeição, ela está sendo colocada dentro de uma função, dentro dessas questões do governo civil, né? Mas ela não é uma subserviência, ela não é algo em que você vai estar totalmente ali submisso a uma ordem ou a uma ação, ou um decreto que ele seja desumano, né? Que ele seja ali, que traga um certo tipo de perversidade, como foi o caso de Nero, né? Então, é lógico que a pessoa que, no caso, a pessoa do rei, no caso aqui, essa pessoa, Nero, ele não fez o bom uso da função do seu papel. Lembre-se que, quando nós olhamos o reino dividido de Israel, houveram reis bons e reis maus. E o grande problema que a gente vai encontrar é que a nação de Israel, a nação de Deus, a nação escolhida, vão ter reis perversos, malignos, e que vão levar o povo de Deus à queda, vão levar o povo de Deus à perversão, né? Só para que a gente também não possa fazer nenhum juízo equivocado aqui, né? Vamos sempre usar as Escrituras para que a gente possa ter uma mente crítica, mas uma mente boa, saudável. Então, o rei, ou quem quer que seja que esteja ocupando um cargo, uma função pública, que ele faça o seu papel, está sendo usado por Deus, é bênção de Deus, é isso que está sendo colocado, né? Eu sei que esse tema é polêmico, né? Daqui a pouco a gente vai estar aí, os irmãos vão poder contribuir, vocês vão poder participar, né? Mas é um tema polêmico, claro que é, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, né? De que as pessoas estão usando uma função pública e elas estão, de certa forma, não exercendo o seu papel dentro daquela função pública, né? Agindo como Nero, né? Então, de forma muito ruim. Então, vejam, essa carta de Pedro, ela é uma carta muito prática, muito prática.
muito apropriada para os nossos tempos, muito, muito boa para a nossa caminhada como cristãos, né? Verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aí ele volta, ele sai da questão civil e volta agora para a questão particular, né? Pessoal. Prática do bem, o nosso testemunho, veja, o nosso testemunho, ele deve fazer calar a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Olha, agora é muito belo essa questão. Então, todos devem ser tratados com honra. Quer seja o escravo, o servo, o empregado, o patrão, o rei, o juiz, o soberano. Veja que a visão que nós precisamos ter é tratar todos com honra, mas vivendo como servos de Deus. Então, uma vez que eu possa ter uma conduta inapropriada, eu não estou sendo servo de Deus. Estou sendo servo de quem? De mim mesmo. Eu me coloco como Senhor. Tem sido muito comum hoje usar o nome de Deus para justificar as coisas mais horríveis. Usa o nome de Deus para muitas coisas, para se justificar coisas terríveis. Essas pessoas não são servas de Deus, são servas delas mesmas. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Fantástico, né? É um texto que vem para tratar a nossa forma, nosso campo de batalha. Lembra que eu falei? Qual é o campo de batalha nosso? A mente. Os nossos pensamentos, né? Aqueles pensamentos que se levantam de madrugada, aqueles pensamentos de conflitos, aqueles pensamentos de dor, né? Aqueles pensamentos, às vezes, até que nos levam a um julgamento equivocado, precipitado, até sentenciamos pessoas, ou no campo de batalha que é a nossa mente, nós ficamos ansiosos, não é? Lá na mente da gente, a gente fica ansioso, a gente fica ali preocupado, e às vezes nos leva até a uma depressão. Perde o sono, né? Exatamente. Então veja, irmãos, frente ao que nós acabamos de ouvir, tanto no contexto e o texto, quero agora a colaboração dos irmãos, né? Para que possam aí melhorar o que acabaram de ouvir, né? Vamos lá. Começar aqui com Felipe. Agora você vai poder falar, Felipe. Não, nem queria, tô brincando. Eu achei muito interessante, Sandro, pastor Sandro, quando você trouxe a questão na introdução, né, algo que já foi visto na aula passada, quando você trata justamente do versículo 9, né, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. E, pelo que eu me recordo, tem uma música, né, muito antiga que trata justamente desse tema, né? E a continuação dela é justamente mostrando a nossa gratidão a Deus por isso, né? Então, como você disse, né, não é algo apenas nominal, né? Assim, de você trazer essa questão de ser, por exemplo, um santo, um anjo ali que é separado por Deus e pronto, acabou. Não, você está no mundo, você é peregrino aqui e também você vai se moldar por isso e não se moldar para ser santo, né? Mas porque você é santo, você tem que se moldar. É justamente essa visão que você trouxe, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Muito bem. Veja, irmãos, que a questão de ser servo de Deus, ele trabalha essa questão da nossa maneira como servos,
vai afetar todas as áreas das nossas vidas, né? Uma vez que eu me submeto ao senhorio e ao governo de Cristo, eu me submeterei também às autoridades civis e vou levar isso para minha casa. Eu vou levar esse tipo de conduta para dentro do relacionamento da minha casa, né? Então, ela é uma transformação, ela é uma conduta, é uma maneira que ela é vivida, prática, de maneira em que eu tenho uma obediência, primeiramente, a Deus, e não a mim mesmo, né? Eu não posso fazer a vontade do meu coração, fazer o desejo do meu coração. Qual é o nosso problema social hoje? É que nós encontramos pessoas que elas querem, por exemplo, né, um advogado para que possam defender as suas causas, e por vezes elas estão cometendo crimes, né? Você vai para um consultório, por exemplo, de terapia de psicólogo, o que essas pessoas querem lá? Elas querem angariar outras para que apoiem as suas práticas, mas não há um arrependimento, não há uma confissão de pecados. Hoje fala dentro da igreja que nós precisamos nos colocarmos diante de um Deus santo, que nós somos pecadores, e que eu preciso confessar o meu pecado, e que por causa do meu pecado eu estou sofrendo. Mas o que as pessoas fazem hoje? Isso aqui não é ideia minha não, tá? Eu só estou ecoando aqui um livro do Augusto Nicodemos. As pessoas, então, elas vão para as clínicas para que elas possam, então, escamotear essas paixões do coração, né? Então, houve uma situação de uma prática de pecado e que ela chega lá no consultório do psicólogo, do psicanalista, mas ela quer alguém que possa aderir à ideia dela e justificar aquela prática que a faz sofrer, né? Então, ela não é, eu estou trazendo esse exemplo, ela não há uma submissão dela com Cristo. Ela se coloca como sendo senhora de si mesma, né? Ela está no governo, ela não está se submetendo ao Senhor. E muitos dos problemas que a gente percebe como pastor é justamente dentro desse campo, que as pessoas estão sofrendo, elas estão literalmente colhendo frutos de práticas de pecados, mas ela chega às vezes no consultório pastoral querendo que você seja fiador do que está acontecendo. Não vai, não tem como. Porque a gente sabe que aquela pessoa sofre porque houve aquele evento de pecado na vida dela. Então, que ela precisa, então, diante do Senhor, se arrepender, como foi na história que nós vimos hoje no início de Gênesis, né, quando o irmão pede perdão um para o outro, e lá eles se abraçam e se perdoam. Havia uma questão de muitos anos de práticas de pecados sendo feitas, realizadas, né? Então, dentro do contexto que nós temos hoje, nós vamos encontrar, então, advogados. Essa questão do advogado é tão difícil, né, que ele vai ali arrumar uma forma de atenuar um pouco a dosimetria que ele já sofre dentro de sua própria mente. Ele já está condenado, né? Já está debaixo de uma condenação. Mas encontramos pessoas que querem justificar, infelizmente, práticas, né, que são... que a própria consciência já acusa da pessoa, né? Vou reler o verso 11. Verso 11, vamos lá. Vou reler. O verso 11, e também quero ler um texto de Gálatas, que me vem aqui quando ele fala sobre paixões carnais. Amados, então, 1 de Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Gálatas 5, a partir do 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Penso que o pastor Pedro, o apóstolo Pedro aqui, ele está falando a pessoas que já foram regeneradas. Isso. E creio que quando somos regenerados, quando temos a experiência, o encontro com Jesus, a experiência do novo nascimento e a regeneração, nós já somos ali libertos da prática do pecado. Então, aquele que vinha cometendo adultério, ele para de adulterar, aquele que não praticando, né? Mas na nossa caminhada cristã, nós ainda vamos ter muitos vacilos, cometer muitos pecados, tanto que todo culto a gente faz confissão dos pecados, porque a gente continua sendo pecador, inclinado. Inclusive, uma dificuldade tremenda em relação a essas obras da carne, que é a nossa grande luta, né, em relação a essas coisas. E aí o apóstolo Pedro exorta a que a gente venha se abster disso, dessas paixões carnais. Aí eu sinto falta de uma orientação prática. O que podemos fazer na prática para a gente enfrentar esse gigante que tem dentro de nós, que a gente é inclinado a deslizar em relação a algumas dessas aqui, né, que a gente já comentou na semana passada. Em relação à inveja, uma primeira dificuldade é de reconhecer que tem aquilo que é tão absurdo e tão né, condenável, que a gente acaba na negação. Não, isso comigo não, só com o irmão. Né? E eu vejo até a igreja, às vezes, a igreja evangélica, ela trata muito a inveja que vem do outro para você, mas quando ela deve enfrentar, é a que sai de você para o outro. Né? Então, assim, ver se o senhor pode nos trazer uma orientação. Eu acho que pelo lavar regenerador da palavra diário, é uma boa prática da gente tentar dar esse bom testemunho e tá pronto para, nas situações que certamente nós vamos enfrentar dia a dia, para vacilar num desses pontos aqui carnais, a gente está cheio da palavra, lavado pela palavra, né, e cheio do Espírito, para a gente dizer sim a Deus e não a essa prática, ao pecado. Mas o que o senhor pode nos ajudar aí, trazendo uma outra prática? Eu, quando estou lendo a Bíblia, né, eu tenho essa preocupação. É claro que a minha idade me força a isso, né? Eu já estudei teologia, às vezes, só porque eu tinha uma profunda admiração pela teologia, né? Hoje eu tenho essa mesma preocupação que a sua. Qual é? O efeito do Evangelho como uma resposta de fé. Então, veja, o que se coloca aqui, meu irmão, é o seguinte. Vou te dar um exemplo. Imagine que alguém venha lhe procurar. Você, meu irmão, olha, eu estou com um problema, está acontecendo isso. Como é que eu devo aconselhar uma pessoa diante de uma questão da sexualidade, diante da questão do dinheiro, então, a pessoa vai lhe procurar, né? Um outro homem, um rapaz, ainda mais os mais jovens, vão lhe procurar, porque eles sabem que o senhor é um homem maduro, um cristão sensato, centrado. Então, o que se coloca de uma maneira muito prática, aqui dentro do contexto do texto, é que as pessoas não possam reagir de acordo com aquilo que dá na cabeça delas. Esse é um primeiro ponto. Por isso que para nós, essa palavra aqui, ela é muito pesada, porque como nós temos uma nova natureza, e aí ele faz isso, de paixões carnais. Então, ele bate com força aqui, ele vai mesmo, e dá um soco na cara da gente para despertar, né? Então, é como se alguém lhe procurasse, frente a um problema, e ele abre o coração para você, ele faz um momento de aconselhamento contigo, leva lá 1 hora contando uma história problemática, e aí, na hora em que você for aconselhá-lo, sabendo que ele é um filho de Deus, na mesma condição que a sua, ele é uma pessoa convertida, aí você vai dizer para ele o seguinte, olha, antes que você tome qualquer tipo de providência, antes que você faça qualquer coisa, é importante que você deixe as suas inclinações, as suas tendências, as suas orientações, a sua ideologia, e você se coloca como servo de Cristo. Porque se não for assim, você vai agir como qualquer pessoa que está no mundo.
É olho por olho, dente por dente. É faca, tiro, pancada e morte, sangue e processo. Não é? Então, a questão prática, meu irmão, que é colocada aqui é, diante de pessoas que sofrem, e elas são reativas, elas querem reagir com violência, elas querem reagir e fala assim, mas o juiz não vai me escutar, o delegado não está nem aí para mim, o rei pior ainda, então o que eu vou fazer? Eu vou matar mesmo, eu vou partir para cima, né? Eu sou forasteiro, não sou peregrino, eu não tenho compromisso nenhum com essas pessoas, eu vou agir e qualquer coisa eu volto para a minha terra. A questão que está sendo colocada é justamente essa. Eu acho maravilhosas as suas colocações, porque eu também tenho essa preocupação. Eu possuo essa preocupação. Eu hoje, lógico, que eu não me encanto com os cantos das sereias que estão dentro dos templos religiosos. Ai, que palavra legal, mas o cara sai vazio, do jeito como ele entrou, e não faz diferença nenhuma. Só há uma admiração de um homem para com outro homem, mas não há nada que possa acrescentar, nada que possa amadurecer nessa fé cristã. Então, a sua colocação ela é própria nesses casos. Então, alguém vai lhe procurar, e diante desse conselho, essa pessoa, às vezes, ela não quer um conselho, ela quer um fiador, para justificar o que ela já quer fazer. É esse que às vezes nós nos encontramos frente aos aconselhamentos. Né? Então, como eu falei, a pessoa está sofrendo porque ela já está colhendo o fruto do pecado, por uma prática pecaminosa. Né? Mas o que seria prático é, olha, meu irmão, eu te escutei durante 1 hora, entendi perfeitamente tudo o que está acontecendo com você, e sei que essas lágrimas que você está derramando é por consequência de uma questão de pecado. Então, para que você possa resolver esse problema, você tem que abandonar a si mesmo. Você tem que se submeter a Cristo. Você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão a Deus e pedir perdão àquele que você ofendeu. Não é fácil, gente. Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. De maneira nenhuma estou dizendo que é fácil. Mas a questão prática que é colocada dentro desse contexto é que aquelas pessoas, elas estavam oprimidas, né? E o discurso que a gente escuta, por vezes, na sociedade, que é o discurso social, é de um levante, de uma revolta. Então, vamos fazer uma revolta, vamos fazer uma revolução. Vamos nos levantar armados e vamos, então, partir para cima e vamos instaurar um novo governo. Lembre-se que quando Jesus vai exortar os discípulos, numa das mensagens que eu preguei aqui, né? Então, quem é o maior do reino dos céus? Aí Jesus, não, paciência, você, rapaz, esses caras viram tantas coisas que eu fiz, eles não entenderam nada. O reino do céu é aquele que se converte, que tem que ser servo um do outro, né? E o nosso grande embate, que é a mente, que é colocada aqui, está dentro desse campo. Porque assim, eu quero fazer o que eu quero. E eu preciso arrumar uma religião que ela possa justificar o que eu penso, o que eu quero, os pecados que eu pratico. Né? Hoje, eu falei para os irmãos que o grande problema do cristianismo o nosso maior problema é de credibilidade. Né? Então, pastores com relógios de R$200 mil, com jatinhos, né? Morando em mansões. Então, quem é que acredita nessas pessoas? A gente vai encontrar um grupo de seguidores alienados, que mantém essas estruturas, lógico. Né? Mas, assim, o que se coloca aqui, meu irmão, perfeita a sua colocação, é isso. Quando alguém lhe procurar, você, meu irmão, não vou ser fiador do que você está falando. Mas o que eu posso fazer, biblicamente, é pedir orar por você, para que você entenda que você precisa, antes que tome qualquer tipo de decisão, você seja servo de Cristo e se abstenha de tudo aquilo que está inundando o seu coração agora. Como o princípio, por exemplo, um princípio de justiça, né? O nosso princípio de justiça, se a gente não tomar cuidado, é olho por olho e dente por dente. Né? É o de vingança, né? Nosso irmão Miguel, depois... Falou sobre a questão das sim. Tá. paixões carnais. Isso é muito forte. Isso. É Você vê isso. isso na prática. Teve uma época que eu trabalhei onde não tinha o processo digital, era físico. O preso ia lá e você lia a sentença para ele, que era da ciência. E dizia se ele tinha direito de apelar e tal. E teve muitos casos marcantes para mim,
uma pessoa que eu falei, olha, foi 6 anos a condenação, regime fechado e tal, mas você tem direito de apelar e tal. Ele disse, não, tá bom demais. Eu esperava mais. E aquilo tão natural, o cara rindo assim, né? Você fica... Você que não está ali de fora, fica mais angustiado do que ele, né? Outro, uma vez me disse, olha, ele falou qual o lugar, quem era o juiz que condenou, eu digo, nossa, ele é muito rigoroso, né? Ele, não, para mim ele foi muito bom. Ele não me condenou nem na metade do que eu fiz. E assim, naturalmente. Exato. Eu conheci algumas pessoas que trabalharam lá da Papuda, que foram o diretor lá, conhecia. Tinha um presidiário lá que disse que era bom mecânico. Consertava o carro de todo mundo, todos os diretores, todo servidor ali, ele ajudava e tal. E um dia um diretor lá disse, olha, fulano faz tanto favor para a gente aqui, ele não tem direito a saidão, porque pegou a pena máxima, não ia ter tão cedo, ia demorar 10 anos para ele ter. Vamos conversar com ele, dar uma oportunidade, por nossa conta dele sair um dia, ir lá visitar a família e tal. A gente vai assumir um risco, mas vamos fazer isso? Chamaram ele lá. E aí falaram para ele, olha, você não tem direito de saidão e tal, mas é Natal, não sei o quê. A gente quer correr o risco de deixar você sair, ninguém vai saber, só a gente. Desse jeito. Ele, doutor, não, prefiro que não. Porque você vai me pedir que eu não faça algumas coisas, eu posso fazer. Ele, mas como assim? 2 dias não dá para você? Ele, não. Olha, vou ser sincero. Se eu for abrir um carro, alguma coisa, e for o seu, naquela hora lá, naquela vontade que eu estou lá, se você aparecer, eu não vou te livrar. Então é melhor eu não sair. Porque eu gosto muito do senhor e tal, o senhor é muito bom para mim, mas é melhor eu ficar aqui. Exato. Olha, depois que a pessoa está naquele clima, naquela paixão lá, eles não mudam. E é uma situação muito difícil. Vi várias situações de pessoas assim, eles não temem, eles vivem naquele clima lá. Eles se acham, né, com certo poder, porque aquela paixão é tão forte que é uma coisa que a gente não consegue entender. A irmãzinha lá atrás, né? Pastor, bom dia. Mudando um pouco o viés aqui da nossa discussão, eu tenho uma dificuldade de entender o que o Senhor espera de nós quando Ele quer que a gente se sujeite às instituições, às autoridades, que a gente honre, né? Essa palavra é muito forte, você honrar. E eu tenho essa dificuldade quando eu penso que determinadas pessoas que estão sobre lideranças e autoridades e que não são boas, nem para mim, nem, né? No contexto geral, às vezes, um pai não é bom para o filho e o filho tem que honrar, às vezes o chefe não é uma pessoa correta e você tem que se sujeitar àquilo. E eu fico pensando também porque, como cristãos, a gente tem que se posicionar diante do que é errado, mas a gente também tem que se sujeitar e tem que honrar. Então, é uma linha muito tênue que eu não consigo entender na prática como a gente faz isso. Igual a gente passa por um governo muito ruim e a gente tem que se sujeitar a isso, mas a gente também não tem que confrontar, a gente também não tem que apontar os erros, os equívocos, e como que a gente se sujeita e honra e, ao mesmo tempo, se posiciona dentro daquilo que a gente acredita. Boa pergunta. Bom, eu vou tentar responder primeiramente com a questão do texto, né? Veja, minha irmã, todo o nosso conceito de espiritualidade, os valores de santificação devem emanar das Escrituras, da Bíblia, né? Então, Pedro, sabendo que aquelas pessoas estão sendo altamente injustiçadas, elas estão
sendo injustiçadas, né? Veja que lá no finalzinho ele coloca assim, ó, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, o primeiro elemento que é colocado para responder é que eu estou primeiramente ligado a Cristo como servo. Isso significa que a minha mente tem que ser primeiramente uma mente de Cristo, né? Então, assim, por quê? Porque, por vezes, diante dos governos que passam, nós não devemos nos contaminarmos com... porque tudo é muito passageiro, né? Mas, assim, o meu referencial deve sempre apontar para Cristo. O referencial de justiça, né? Então, o meu referencial de justiça, de amor, de lealdade, de fidelidade, eu preciso captar, puxar, formar e moldar a minha mente com esses princípios bíblicos. Mas eu falo assim, de coisa bíblica mesmo, não é de discurso bíblico, não. Né? Esse é o primeiro elemento. Por quê? A partir do momento que eu me submeto a Cristo, um pouco daqueles meus conceitos pessoais, eles vão sendo moldados. Essa que é a grande questão. Eu falei semana passada sobre a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela essencialmente vai nascer com um ex-pastor presbiteriano, que é Rubem Alves. Rubem Alves, nos anos 60, ele vai ser exilado, vai para os Estados Unidos. Quando ele volta, ele vai trazer essa teologia, que é uma leitura, uma releitura equivocada das Escrituras, em que um padre católico vai também abraçar e ele vai ler que a teologia da libertação, aquele momento do êxodo, né, é que as pessoas vão sair do sofrimento, e ali é uma questão que eles fazem uma associação com questões políticas, né? Então, ali há um equívoco na interpretação das Escrituras, um equívoco na leitura da Bíblia. Mas o que foi que pesou grandemente ali, não foi tanto em que o intérprete das Escrituras tivesse submisso a Cristo, mas, por vezes, ele estava muito mais submisso a uma ideologia política do que, literalmente, a ser um servo de Cristo. Esse é um primeiro elemento. Para que a gente não possa cometer injustiças. Existem governos injustos? Claro que existem. Isso não há que se passar mão por cima disso. Mas, veja, minha irmã, a primeira coisa que eu preciso fazer é, como o apóstolo Pedro colocou, despojando-vos, né, das paixões carnais. No momento em que eu tenha uma paixão ideológica, política, ou até mesmo de time de futebol, eu vou ter problemas sérios. Por quê? Porque o que Pedro está falando é que eu preciso, na minha prática do dia a dia, e fui como forasteiro e peregrino, colocado propositalmente nessa geração, nessa época e no lugar onde nós estamos, para darmos testemunhos de Cristo. Então, assim, eu sei que a minha resposta ela é um pouco complexa, mas a gente precisa estar focado justamente nesse propósito, de como que, diante de governos injustos, eu preciso manter a minha visão e a minha mente, o meu coração, como sendo um referencial em um meio de tamanha corrupção, né? Ou até mesmo tamanha mortandade, entendeu? Mas, assim, antes de que eu tenha qualquer tipo de paixão pessoal, política, ideológica, ou qualquer que seja, eu sou servo de Cristo. Eu primeiro preciso trabalhar o meu coração, para que depois eu possa ver essas questões que são, né, desdobramentos de questões como o caso de Nero, como Nero empalava cristãos, matava cristãos. Era injusto? Era. Né? Não estou dizendo que nós não vamos reagir, vamos reagir. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Né? Dietrich Bonhoeffer, já ouviram falar do pastor Dietrich Bonhoeffer? Né? Então, Dietrich Bonhoeffer, ele era um pastor na Alemanha, um pastor... Tem um filme dele agora, né? Há pouco tempo, nós fomos assistir lá no Liberty Mall, com o pessoal da mocidade aqui, um filme excelente.
E Dietrich Bonhoeffer tinha visto que o governo nazista era um governo que não era um governo que coadunasse com questões dos princípios mínimos humanos, né? E então ele fez parte, né, de um movimento para ali contestar, vamos dizer assim, aquele fenômeno do nazismo na Alemanha. No final, ele foi enforcado, né? Ele foi enforcado. E ele não fugiu da cadeia, porque no momento em que houve o cumprimento da sentença dele, no enforcamento dele, a Alemanha já estava literalmente rendida. Os aliados já estavam na Europa, mas ele não deixou de cumprir aquilo ali. Ele ofereceu a vida dele como um cumprimento daquilo que seria uma sentença que ele tinha recebido. Então, são temas profundos, são temas importantes. Eu sei que a gente não tem, de repente, tanto tempo para poder fazer essas abordagens, mas foi o que eu falei no início. Nós devemos nos submeter às autoridades? Sim, mas sem uma subserviência, né? Então, governos autoritários, ditaduras, né? Vamos pegar as ditaduras, né? Então, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a queda do Muro de Berlim, né? Quando o muro caiu toda uma estrutura, né? Aquela estrutura que havia de assassinatos, de perseguições. Então, lógico que no tempo de Deus, essas estruturas caíram, né? As estruturas caíram. Então, elas caem, porque Deus está vendo a injustiça. E Deus não está vendo somente a injustiça, Deus está vendo o clamor, Deus está vendo o choro, Deus está ouvindo as orações, né? Então, quando fala de nos abstermos das paixões, é nós termos, de fato, esse equilíbrio, e que, quando nós somos convocados diante dessas questões, eu preciso agir como servo de Cristo, né? Então, assim, frente a essas questões, o tema é complexo mesmo, mas não há uma subserviência, não, né? Devemos, sim, vai ser feita uma denúncia, né? Então, isso tudo vai ter o seu tempo no devido processo legal, né? Jackson. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. Exato. Pastor, foi muito bem oportuno esse estudo bíblico, bem profundo, muito profundo, e realmente não é fácil, é difícil de obedecer. E vou dizer para a igreja que existe um crente convencido e o cristão convertido. Sim. Se a pessoa não tiver a força do Espírito Santo agindo através da vida dela, ela não aguenta as tempestades que aparecem na vida. É difícil, eu tenho isso, experiência própria. Eu era uma cristã convencida e não era uma cristã convertida. Graças a Deus, o Espírito Santo me alcançou. Então, eu tenho outro modo de pensar. Vou falar bem rapidinho. Na minha casa, meu marido falava que ele era católico espírita. Era uma guerra. E eu tinha muitos livros espíritas, muitas estátuas, tinha figa na porta das salas e muitas outras coisas. Quando eu me converti, as irmãs lá na igreja, ia lá, via aquelas coisas todinhas, aquelas imagens, né? Tinha o Buda, tinha muita sujeira lá dentro de casa. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, jogou tudo lá no fundo do quintal e botei fogo. Foi minha conversão. Então, realmente, é uma guerra,
nós devemos ter com a palavra de Deus sempre atualizada, sempre estar na igreja, procurando as coisas de Deus, procurando a palavra de Deus em primeiro lugar, e vamos vencer essa guerra, porque Jesus Cristo está voltando e a nossa igreja tem que estar preparada. A palavra lá, o irmão Euler, depois o... Lá no início do texto, né, que é despojando, portanto, do pecado e tudo, então, Deus não quer só que a gente peça perdão, Ele quer que a gente mude de atitude. Okay? Então, o lado prático dessa questão, de você tendo consciência e tudo, então a história de, eu quero alguém, vou para a igreja que possa concordar com os meus erros e tudo. Então, não é por aí. Então, é que realmente a gente precisa mudar de atitude. Com relação ao que a irmã colocou, né, da questão da autoridade, porque nós precisamos de uma ordem. Então, na casa, né, você tem que honrar os pais. Se os pais estiverem fazendo coisas erradas, aí você pode confrontá-los, sim, mas isso não é pretexto para você deixar de honrá-los, de respeitá-los e tudo. Assim mesmo com as autoridades, entendeu? Então, as autoridades são constituídas, sim, e elas precisam ser respeitadas e tudo. Se elas estiverem, então, dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Mas, então, nós precisamos estar bem atentos nós não podemos desonrar as autoridades em função dos erros cometidos por elas, ok? Então, a gente deve estar vigilantes no sentido de honrar e protestar, se posicionar contra a autoridade do pai, do líder da igreja, mas nós precisamos de uma hierarquia nas nossas vidas, porque senão a anarquia é provado historicamente que não dá certo. Isso. Essa questão, depois eu posso responder com mais tempo, mas o Jackson me conhece há mais de 45 anos, né, Jackson? O Jackson está aí. E ele sabe que eu fui criado num lar com uma situação muito problemática, né? Um lar disfuncional, que chama assim, né? Um lar disfuncional. O Jackson foi várias vezes, quando nós éramos adolescentes, foi lá na minha casa, na casa dos meus pais. Então, frente, meu irmão, a essas questões, e Jackson está mais de 40 anos me vendo aqui no púlpito da igreja, mas eu precisei honrar meu pai e minha mãe, mesmo sabendo que eles tinham situações que não eram bíblicas. Hoje eles são idosos, hoje eu cuido deles, continuam do mesmo jeito, mas eu preciso honrá-los. Eu tenho a obrigação de cuidar deles hoje, né? Agora, como o texto colocou de forma muito clara, é o nosso testemunho que vai impactar essas pessoas, né? E muitos dos desafios que eu tenho como cristão, um deles é que haja conversão dentro da casa dos meus pais, né? Então, eles só serão tocados, eles só serão realmente tocados, né, através do meu testemunho e do testemunho do meu irmão. Mesmo sabendo das coisas do passado deles, muitas coisas, né, então a gente precisa, como o Euler falou aí também, né, mesmo frente a essa situação, nós precisamos permanecermos como testemunhos, darmos o testemunho desses valores. Por isso que Pedro é maravilhoso quando ele fala de paixão, porque paixão é uma coisa, gente, difícil. Uma vez que a gente está apaixonado, eu digo assim, paixões de futebol, paixões ideológicas, paixões políticas, a paixão é um negócio complicado. E aí, para que você possa agir, eu preciso, primeiramente, tirar essas paixões, para que eu possa, então, depois que eu estou despojado da paixão, tomar as atitudes, né? Gente, obrigado aí. Opa, assim, o último aqui, porque o nosso tempo já está acabando. Acabou, né? O pastor, essa questão de se sujeitar a autoridades, realmente, não é que seja polêmico, né? Causa mais dúvidas, né? A gente entende que os 10 mandamentos, eles são um resumo de toda a lei moral de Deus, né? Essa questão das autoridades, eles entram ali no 5º mandamento, que é honrar pai e mãe,
Isso. O próprio Catecismo Maior, lá na pergunta 124, que trata do quinto mandamento, lá pergunta o seguinte: o que significam as palavras pai e mãe, né, nesse quinto mandamento? Ele fala: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, os biológicos, né, mas também todos os superiores em idade idôneos. Aí no final ele coloca, então, colocado sobre nós em autoridade, quer na família, no caso são os pais biológicos, ou avô e semelhantes, quer na igreja, né, e quer no Estado, que aí entra o que a gente estava, o que estava sendo comentado aqui, né? O detalhe também que o senhor falou também, na Bíblia também tem, corrobora isso, né? Essa sugestão não é cega, não é aquele que a gente vê na história aí, diz assim: eu só estava cumprindo ordens, né? Está no Estado, principalmente no Estado, vamos falar do Estado, né, que talvez seja a dúvida maior. Estava cumprindo ordens. Então, a gente, como crente que somos, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, a gente deve ir, isso é contra, né, de maneira até forte, né? Vou dar um exemplo no sentido, nos dias de hoje, aborto, por exemplo, né, que graças a Deus aqui no Brasil não é legalizado, tem aquelas hipóteses lá, e tem essa pressão hoje. Isso está claro para todo mundo que é crente, que isso vai de encontro à palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, e nós temos que lutar contra isso, né? Contra isso, e essa autoridade, quer na igreja, inclusive, né? Essa sujeição é enquanto ela estiver fazendo jus ali ao mandato que Deus deu. Isso na própria Bíblia fala, inclusive os pecados dos superiores, ele fala o seguinte, ó: quando a própria autoridade lá superior está desonrando a si mesmo ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente que Deus deu, que o senhor falou também, enquanto é cumprindo seu papel, né? Então, a gente tem que entender que pode, né, a gente vai se sujeitar até que esteja cumprindo o papel que Deus colocou. E tem um detalhe, a gente vê na história dos reis ali, que tinha muitos reis maus, a maioria inclusive, né, e reis bons, e a gente entende também, isso também é claro na Bíblia, que qualquer autoridade civil é colocada por Deus. Se Deus não coloca, que a gente acha meio estranho, né? Mas é tão ruim, foi colocado por Deus. Às vezes Deus coloca, como colocou lá na história dos reis, para dar uma lição ao povo. Diz assim: vai ser ruim para vocês, mas vocês estão precisando disso, e isso é o melhor para você. Eu estou sofrendo, vamos sofrer 4 anos, mas vai ser melhor para você. No final, vocês não enxergam isso agora, no final vai ser melhor para vocês, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses aspectos, sujeitar, né, a autoridade até que ele esteja lá cumprindo o mandato de Deus, né? Indo contra a palavra de Deus, seja no Estado, na igreja ou mesmo na família, aí já não pode, que, como a própria palavra diz, né, nos cabe mais aí obedecer a Deus do que aos homens. Isso. Mas quero agradecer a todos, né, pela paciência.